as ações da CSN Mineração cada vez mais fortes na sua tendência de reversão, então a gente pode sim ver um movimento de alta já na próxima semana, tá cada vez mais interessante. Quem acreditou na região dos R$ 5 e a gente teve outras oportunidades também na semana passada, com certeza está muito bem comprado. Então vamos ver aí o que o gráfico está nos mostrando agora, se realmente vai a tendência de alta. O minério de ferro deu um sinal interessante também, então tem muita coisa legal para a gente olhar no vídeo de hoje, tá? Também vamos ter notícias, fundamentos, preço justo. Você já sabe, como sempre, um vídeo completo para vocês, beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça do nosso canal de criptomoedas, se inscreve lá, aproveita a promoção que o mercado tá dando, tá? A gente tem aí um cenário muito promissor aí para o longo prazo. Então, aproveitem. E, claro, não se esqueça o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então, vamos lá para o nosso gráfico semanal. A gente tem aqui justamente esse movimento interessante que a gente fechou essa semana. E a gente validou este fundo aqui e já fechamos o candle acima do candle da semana passada. Ó. Então, muito provavelmente, a gente está ativando esse cenário aqui de alta. E, de novo, ó, tivemos novas oportunidades na casa dos R$ 5 para quem estava interessado em comprar as ações da CSN Mineração para longo prazo. Beleza? Então, tudo indica aqui o caminho para cima. Tá? Vamos passar aqui rapidamente a nossa estrutura, que na teoria aqui, pela minha leitura, falta um movimento de alta, que é o que? Rompemos a tendência de baixa lá em 2022. Aí o mercado acumulou aqui, então a gente fez o primeiro movimento de alta, a acumulação lateral, ó, tá vendo todo esse volume comprador aqui. Então a gente fez um movimento lateral, rompemos esse movimento testando o nosso topo histórico. Então a armadilha do mercado aqui, porque ele rompe, busca liquidez e devolve tudo. Aí nesse recuo a gente veio tocar essa acumulação na casa dos 4,20 aqui mais ou menos, tá? O mercado veio validar o topo histórico que foi rompido falso anterior e tentou dar início a uma tendência de baixa, tá? Na teoria, a gente teria que furar esse fundo anterior para vir testar essa zona de acumulação, coisa que a gente não fez ainda, tá? Mas aí que entra o cenário que eu trago para vocês aqui todos os dias. Quando a gente estava aqui na casa dos R$ 5, até esses 4 e pouco aqui, era mais ou menos 18% de queda. Lembrando que a ação paga dividendos, então, dependendo da estratégia de cada um, não valeria a pena, não vale a pena, né, esperar esse movimento que pode ou não acontecer, que vai ser compensado por dividendos. Então, por isso que na minha estratégia fazia todo sentido quem queria comprar aqui nos R$ 5. Tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, né? Todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas na minha leitura fazia todo o sentido quem estava pensando aqui por longo prazo, principalmente quem investe só em bolsa brasileira, comprar aqui as ações da Semin em R$ 5, beleza? Então no semanal a gente já fechou bem interessante com, inclusive, ó, para quem gosta de figuras gráficas, um ombro e cabeça ombro aqui pequenininho para voltar a subir. Beleza? No gráfico diário, a gente tem esse mesmo cenário, claro, né? Já que a gente está vendo mais de perto só. Fechamos o gap. Ó, então o mercado fecha, o gap fecha feio, mas no dia seguinte, ó, ele já devolve tudo. Tá? Então isso aqui foi um sinal muito bonito que a gente estava indo fechar o gap para voltar a subir. A questão toda agora que a gente vai ver nas nossas projeções é até onde pode essa alta e o porquê que a gente tem que ficar atento no que vai acontecer justamente após esse movimento. Porque se a gente falhar nessa formação de pivô, a gente vai voltar a ver aquele cenário de baixa, o que pode dar novas oportunidades para quem quer comprar, tá? Só para deixar claro que se eu estivesse comprado nos R$ 5, eu não venderia minhas ações da Semin, mas em hipótese nenhuma, tá? Pensando no longo prazo, beleza? Então, vamos entender aqui o que pode acontecer a partir dessa formação desse pivô, tá? Mas antes a gente continuar, quem não é membro do canal, aproveita aí e já se torna membro. Para de perder dinheiro comprando errado, vendendo errado, fazendo bobagem no mercado. Então se torna membro do canal, principalmente nosso membro capitalista que tem acesso a muito conteúdo legal, mentorias, estratégias, a gente faz cenários, tira dúvidas, tudo na nossa comunidade lá no WhatsApp, praticamente aí durante todo o pregão. Então aproveitem e, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que ajuda demais esse canal, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui o que pode acontecer
nessa formação, né, desse possível pivô. Então veja que esse pivô foi formado através de um falso rompimento de fundo. Tá? Então o mercado fez um fundo aqui no 5, subiu, furou esse fundo e aí o mercado volta, ó, fazendo essa armadilha aqui nos R$ 5. Aí ele veio aqui testar justamente o fundo anterior e está tentando fazer esse movimento. A questão toda é o que vai acontecer nesse rompimento. Porque se a gente vier com força, principalmente, e não conseguir ultrapassar essa região de 6,50 e vir aqui só beliscar esse topo anterior aqui, da armadilha do topo histórico, podemos gerar aqui nada mais do que uma correção dessa queda toda. Então a gente puxa uma FIBO daqui, a gente vai ver que a FIBO justamente está nessa faixa aqui de preço, ó, dos 6,87 até uns 5,87 até uns R$ 6. Se a gente não ultrapassar essa zona, isso aqui pode ser apenas uma correção para voltar a cair, tá? Principalmente porque quem conhece aqui o canal sabe, um dos sinais que mais me correm de uma ação, vamos dizer assim, são armadilhas de topo histórico seguida de validação, tá? Porque isso, na maioria das vezes, forma um pivô de baixa. Mesmo que seja corretivo, ele forma um pivô de baixa, que jogaria a gente lá para casa dos R$ 4. Mas a nossa movimentação de curto prazo está nos dando aí esse alvo de 6. E aí, como eu sempre digo também, não tem como saber o que vai acontecer nos R$ 6 antes de chegar lá, tá? Porque a gente pode chegar com força, com volume, simplesmente romper e ir adiante aí no nosso último movimento de alta, que é justamente fazer os 3 movimentos, ó. Onda 1, corrige, onda 2, corrige, e aí a gente iria para nossa última onda aí, que poderia chegar lá até a casa dos R$ 10, tá? Isso tudo precisa romper todas essas zonas que eu falei aqui para vocês, tá? Então a gente está com um alvo agora de curto prazo lá na casa dos 6 e o nosso alvo dos R$ 4 para essa queda ainda tá no radar, mas claro, cada vez menos improvável, tá? E ainda as melhores oportunidades de comprar as ações da CSN Mineração foram sim na casa dos 5, beleza? Olhando aqui o nosso gráfico do minério de ferro, fez um cenário bem interessante, muito parecido com a Semin, ó. Fundo, rompe fundo, volta, testa esse fundo justamente dos $100. E se a gente passar agora para cima dos 103, $104, a gente tem tudo aí para seguir o nosso movimento de alta e deixar esse gap para trás que vai ser fechado aí em outra oportunidade, tá? Então, vamos ficar bem ligado. Quem acompanha o canal sabe também, enquanto a gente estiver acima do minério de ferro, acima de $90, eu tô zero preocupado com as ações do setor. E, de novo, precisa algo muito forte aqui para realmente quebrar esse fundo, que é muito importante, tá? Teria que acontecer algo que, por enquanto, eu não vejo como possível. Então, se a gente voltar a subir ou fechar o gap e voltar a subir, de todos os cenários, eu sigo aí bem confiante e eu compraria naqueles valores ali as ações e ficaria posicionado por longo prazo, beleza? Então sigo bem tranquilo. Na parte aqui de notícias, destaque, ó, CSN Mineração destaca-se com dividendos e recompra de ações. Então as ações aí da CSN Mineração sempre foi um forte, né? Realmente pagar bons dividendos. Então, a CSN Mineração tem demonstrado um histórico robusto no que diz a distribuição de dividendos. Em 2022, a empresa entregou 22%. Para 23, o número caiu para 10%, mas as projeções para 24 apontam para 14%. Tá? Então, a gente deve fechar aí 2024 14%. E essas estatísticas indicam o compromisso da empresa de assegurar entre 80% e 100% de seu lucro vá para os acionistas. Tá? Então, por isso que a gente vê aí um ótimo pagamento de dividendos e por isso que eu falo isso aí para vocês. Quem pensa principalmente em longo prazo, na hora de fazer a compra de uma ação, tem que estar atento aí nessa conta de colocar os dividendos sobre a possível desvalorização da ação, que às vezes acaba compensando. Beleza? Em questão de fundamentos, preço ao valor patrimonial 3,31, tá? Na média histórica. Preço sobre o lucro 7,64, tá? Também dentro da sua média histórica. Aqui, ó, a gente teve apenas a distorção de um ano quando o minério deu aquela disparada. Dividendos, então, 14%, que a gente deve fechar em 2024. E se o minério subir, já esperem de novo aí dividendos ainda maiores para esse ano de 2025. Um ROI de 43,27%, também demonstrando aí um aumento muito grande. Mas atenção aqui, que é o máximo que a gente já entregou, está muito perto, 45,51.
tá? E o preço justo, R$ 5,10. Atualmente a gente está em R$ 5,39, tá? Então fiquem muito atentos, a gente pode ter uma correção, já ficou um pouco para trás, o mais provável é que a gente siga aí no movimento de alta, beleza? Não esqueça de olhar outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para você se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!